falar hoje sobre gestão, sobre governança, sobre tecnologia, sobre transparência, sobre um novo jeito de governar a cidade. Vamos falar hoje do que nós nos angustiamos, do que nós temos como realidade hoje e do que nós não queremos para a cidade de Lusiânia, não é mesmo, Elmo? Sim. Assim como vários cidadãos lusianenses, nós também estamos muito insatisfeitos com a forma que o povo vem sendo tratado. E essa inquietude que nós temos, acreditamos que também seja a inquietude de vários outros moradores que vivem aqui no município, tanto nos arredores, nas periferias, quanto no centro da cidade. Então, deixe sua pergunta, deixe suas inquietações também nos comentários, para a gente poder conversar sobre isso. É sempre bom nós termos esse diálogo aberto. Nós estamos adorando o retorno de vocês, nós estamos fazendo uma parceria boa, uma conversa mesmo com vocês, já que nós estamos ainda no meio de uma pandemia, já que nós temos a Covid e já que nós ainda não aparecemos na televisão, porque o horário eleitoral gratuito é um horário pago, viu, gente? Ele não é gratuito, é caro, custa tempo de TV, custa armazenamento, os gastos são altos. E quando vocês veem as superproduções, aqueles comercialzinhos de... Desculpa. Aqueles comerciaizinhos de 2 minutos, vocês têm certeza que ali foi gasto no mínimo 50 a 100 mil reais para que você veja aquele comercial, aquele marketing bonito com crianças belas, branquinhas do centro da cidade, parentes dos deputados, parentes da prefeita. Aquilo ali custa dinheiro. E a gente sabe que todo o dinheiro que é investido na eleição, ele sai de algum lugar. Sim. E ninguém investe na eleição de graça. Então a gente quer deixar claro que o nosso não aparecimento ainda na televisão é por um problema financeiro mesmo. O TSE ainda não liberou o dinheiro diretamente para nossa conta, está em trâmite pelo Estado, pelo Brasil, mas não chegou ainda no nosso partido em Lusiânia. Então nós não tivemos como aparecer ainda na televisão. É sempre bom dar essa explicação, Elmo, para que a população entenda de forma transparente, já que nosso tema de hoje é transparência, o que está acontecendo. Por que o professor Lucas e o Elmo Ferri não apareceram ainda na televisão? Não é porque a gente não é candidato, muito pelo contrário. É porque nós não temos o dinheiro que eles têm. É porque nós não vendemos a nossa campanha para os empresários do transporte, para mentir para você que vai fazer transporte gratuito e tá investindo lá para recuperar, igual contratos superfaturados, como nós estamos vendo denúncias, de 14 milhões em meio a uma pandemia para transporte escolar. A gente não quer isso. E por isso a gente se exime e a gente fala direto com você. A gente fala pela rádio, que é algo mais democrático. A gente fala pela internet, como temos falado com vocês. Temos falado com cerca de 1.000 pessoas a cada live que nós fazemos. Então nós temos falado aproximadamente com 3.000 pessoas por semana. É pouco? É pouco. Poderíamos falar com muito mais. Mas se nós aglomerássemos, não é mesmo, Elmo? Essas 3.000 pessoas em 3 reuniões, 1.000 pessoas por reunião, nós estaríamos espalhando um vírus mortal entre a população. Sem se preocupar exatamente com as necessidades atuais, né? Que é a necessidade de se manter realmente em isolamento e preservar a saúde das pessoas, que é algo que realmente não está acontecendo. Quem está vendo aí as campanhas, está vendo que a galera está indo para a rua mesmo, pregando um santinho na porta de casa e sabe que essas pessoas estão sim correndo risco porque elas estão em contato com várias pessoas, frequentando vários lugares. Mas uma coisa que é importante também falar sobre a questão da gente não estar aparecendo em rede municipal, né, através da televisão, e estarmos aqui na internet, faz com que nossa campanha seja 100% autêntica. Hoje, se vocês puderem diferenciar o que a gente está fazendo aqui com vocês agora e uma campanha que vai ao ar daqui a pouco na televisão, você vai perceber que a gente não tem edição, a gente não tem roteiro pronto, a gente não fala coisas que são mandadas pra gente dizer, a gente não segue um script
o que tem que ser dito para que vocês comprem essa ideia do belo governo, das promessas infundadas. A gente vem dar a cara, a gente vem falar sobre o que a gente realmente passa, o que a gente realmente sente e, sobretudo, vocês estão vendo pessoas exatamente iguais a vocês. São pessoas que estão longe desse degrau que se coloca nos políticos atuais de Lusiânia, onde eles se colocam num patamar bem acima de nós, população, o que faz com que a gente não tenha neles um reflexo, a gente não consiga realmente se reconhecer nesses atuais candidatos que tem agora no município. E é isso, não é mesmo, Elmo? Que é mudança. Sim. Mudança não é você colocar um M bem grande e colorido, um restante da palavra todo em verde, pintar as cores do céu por trás e jogar na televisão ou jogar no Facebook. Isso não é mudança. Mudança não é você ser político há 12, 14, 16, 20 anos e chegar numa eleição depois de ter sido eleito com o primo, depois de ter como aliado o ex-prefeito, depois de ter como aliado políticos velhos na história de Lusiânia e que nunca fizeram nada, diga-se de passagem, chegar e dizer para a população com a cara de pau, que precisa até de um óleo de peroba, depois a gente até doa o óleo de peroba, viu, deputado? É para isso a gente tem condições. Que tá precisando, senão vai ficar desbotada a carinha. E isso não é mudança. Isso não é mudança de verdade. Isso não é a mudança que a população quer. A população não quer que mude o nome, porque nem o sobrenome vai mudar. Mas a população quer que mude a forma de governar. E é isso que nós temos para vocês. Nós temos uma nova forma de governar. E começando agora propriamente a falar do tema de hoje, governança, nós temos como pilar para apresentar para vocês um modelo de governabilidade que fale a respeito do povo, que fale com a população, que dialogue, que seja participativo, que tenha conselhos deliberativos autônomos, que não sejam mandados pela prefeitura, mas que muito pelo contrário, sejam do povo, para o povo, pelo povo, apresentando direto para os secretários, direto para o prefeito, propostas da população. Porque não adianta eu vir falar, olha, porque o bairro Parque Alvorada 2 precisa de asfalto, porque lá não tem. Mas eu tive lá, nós estivemos lá ontem e não tem água, não tem tratamento de esgoto, não tem iluminação pública. As vias são fechadas às vezes por bem querer de algumas pessoas, sem regras, sem logística, sem estrutura, sem endereço muitas vezes. E não adianta eu chegar e dizer o que a população precisa em um lugar se eu não ouvir a população. Se eu nunca nem estive naquele lugar, na verdade, né? Sim. É muito fácil falar. Mudança e transformação são palavras muito bonitas e palavras que encantam. Quando você ouve falar na palavra mudança e na palavra transformação, você se sente tocado. Porque é algo que representa algo novo, que representa uma nova possibilidade de sua vida. Mas é difícil realmente falar de mudança, voltando um pouco para essa questão, quando você, hoje, as necessidades que nós passamos em Lusiânia, todas as necessidades, as mais qualidades de vários setores que a gente tem, se devem a uma administração que é a que a gente está vivendo e a que quer continuar, né? Então, quando você fala que minha rua não tem asfalto, minha rua não tem saneamento básico, meu bairro não tem iluminação, não tem segurança, aí você pensa, eu tive durante 8 anos um deputado estadual que poderia estar correndo atrás disso por mim. E não aconteceu. Mas agora, para dizer, vote em mim, porque eu vou trazer a mudança, porque eu vou trazer a renovação, com essas palavras que realmente tocam na gente, quando a gente ouve falar nessas palavras, a gente realmente se sente muito ludibriado, porque, nossa, quem não quer mudança, quem não quer renovação? Mas é muito fácil falar de mudança e renovação quando você é a mesma pessoa que faz as mesmas coisas. Você não pode ser algoz e herói das mesmas pessoas ao mesmo tempo. É impossível. Vocês escutaram um toque de ninar agora? É minha filha que está aqui brincando, gente. Não liguem se vocês escutarem
um berro, um grito. É minha filhinha, ela é um bebê, 1 ano e meio. É uma criança linda e adorável e eu não vou recriminá-la, gente. A nossa campanha... filha, pode assistir. A nossa campanha é uma campanha real. Ela não é uma campanha fajuta, ela não é uma campanha que a gente contrata ator e atriz para fazer pai e mãe num comercial de Dia das Crianças. A gente não faz isso. A gente leva você, cidadão, a sério. E quando nós falamos em mudança, voltando ao tema, nós falamos em algo factível. Nós não pensamos em mudança com alto investimento, com criação disso e daquilo, sem dinheiro, sem pensar no plano plurianual de orçamento, na lei de diretrizes orçamentárias. A gente pensa no que o município tem de financeiro para que a gente possa agir. E hoje a gente sabe que a gente poderia agir muito fortemente com uma base de dados, com uma gestão mais tecnológica, que respeitasse o desenvolvimento das tecnologias de comunicação. E nosso município não faz isso. Nosso município não faz esse investimento. Nosso município foge da informatização. E muito por causa disso, Elmo, o nosso município some da transparência. Sim. Não há transparência quando a população não tem conhecimento. Quando as informações não chegam a você, cidadão, a você, cidadã. E quando chegam, na maioria das vezes, são manipuláveis também, né? Porque Lusiânia está no vermelho. Não sei se vocês sabem, mas Lusiânia está com saldo vermelhíssimo. E quem for pegar agora a gestão de Lusiânia, sejamos nós ou outros, vai ter um grande trabalho para conseguir reerguer a economia de Lusiânia. Então, prometer muitas coisas em 4 anos, em tão pouco tempo, é uma utopia mesmo, assim, sabe? A gente teve exemplo de Goiânia, que é um lugar que teve essa questão da tarifa zero dos ônibus, depois eles não conseguiram manter a tarifa zero, tiveram que aumentar a passagem praticamente triplicou, porque eles tinham que recuperar, né, o estrondo que eles tiveram por causa das finanças. Então é muito fácil você prometer que você vai fazer isso, que você vai oferecer emprego, vai fazer muitas coisas, porque a gente, que é povo, a gente não tem realmente consciência de como anda a Lusiânia, porque a gente não tem um portal de transparência, a gente não tem um serviço de informática informatizado que nos deixe a par do que realmente está acontecendo no município. E não é do interesse também de muitas outras pessoas, de alguns governantes, que a gente realmente tenha esse tipo de transparência através da internet, através dos sistemas, né, Lucas? Porque quanto mais pessoas souberem, mais pessoas vão cobrar. Então é interessante que as pessoas não saibam. E nós queremos reverter isso. Nós queremos levar informação para a população, para que muitas pessoas saibam, para que muitas pessoas possam vigiar, porque a gente acredita que o tesouro mais bem guardado é aquele que todo mundo está vendo. Sim. Se está todo mundo vendo o dinheiro, para onde tem que ir, onde tem que ser aplicado, não tem como o político roubar ou desviar. Sim. E é uma preocupação nossa que não haja nenhum tipo de corrupção no nosso governo. Nós não compactuamos com nenhum tipo de corrupção. A gente prima pela ética, pela verdade, pela transparência, e para isso nós pretendemos, novamente vou citar os conselhos criados a partir da base, criados a partir dos bairros, a partir de associações, a partir conselho de esporte com desportistas, conselhos de educação com educadores, conselhos de saúde com funcionários da saúde. Conselho de juventude. Nós pensamos conselho de juventude com a juventude, conselho de cultura com artistas. Com artistas, né? Não com a prefeitura. Não pessoas que não têm nenhum tipo de aptidão àquilo que elas estão lidando, né? O antigo, não sei se é atual, secretário de cultura, por exemplo, era um sacerdote, ele era um padre, né? Uma pessoa que não entendia nada de cultura, não tinha noção do que era uma peça de teatro, não sabia nem como fazer, não sabia. Nós tivemos esse problema na educação também. Também, né? O antigo secretário de educação, que foi um estrago para a educação, era padre também. Olha, nada contra os sacerdotes, mas
Eu acredito que o lugar do sacerdote É cuidando daquilo, que ele sabe. Família. Educação é algo muito sério, cultura é algo muito importante para a sociedade. E a gente quer ter cargo, muito importante você tocar nisso, porque a gente quer colocar cargo técnico na prefeitura. A gente quer realizar concurso para que os servidores que trabalhem no administrativo das secretarias, no administrativo da prefeitura, sejam funcionários de carreira. Até porque os funcionários de carreira, os servidores públicos, podem apontar o dedo e dizer, olha, aqui está sumindo dinheiro. Sim. Coisa que quem é contrato não pode fazer. Não pode porque tem medo de perder o emprego. Sim, é muito. A gente sabe que muitas vezes até um adesivo que é colocado no carro não é porque o funcionário quer votar num determinado político, mas é porque ele é obrigado, porque senão ele é demitido. Eu fiquei sabendo essa semana, Elmo, que mesmo grupos que recebem patrocínio, por mais que a gente saiba que é proibido o patrocínio de político em época de campanha, mas grupos que recebem patrocínio nesse período estão declarando abertamente apoio. Olha só, um grupo declarando apoio a um candidato de forma a levar os seus discípulos a declarar apoio também, porque é obrigado, porque senão não vão receber patrocínio público. Dia desses mesmo eu vi na internet, não tá pra todo mundo ver, não é algo oculto, quem quiser pode procurar, uma secretária de Lusiânia declarando apoio a uma candidata, sendo que não pode, né? Quem sabe sobre a questão de ética sabe que realmente não pode. Uma secretária qualquer tipo de secretário que esteja hoje trabalhando com a máquina pública não pode estar usando do seu cargo, da sua influência para poder apoiar um candidato, influenciando as pessoas a votarem nessa pessoa também. Né? É triste a gente ver, inclusive, esse pessoal que fala de mudança, utilizar o palanque da Câmara numa sessão que deveria ser para tratar dos bens comuns, da coisa pública, utilizando o palanque, tempo de trabalho, de serviço, que deveria ser dedicado à população, para fazer propaganda política, para xingar esse prefeito, para xingar a atual prefeita. A gente tem visto coisas bizarras acontecendo. E é isso que a gente quer transformar. A gente quer modificar totalmente. Para nós, aí voltando, nova política, uma política diferente, não é sobre reinventar a maneira de governar. Não é sobre criar coisas novas, surreais. É sobre mudar a maneira de governar. E governar da maneira correta, de como realmente deve ser, né? Sim, é levar a sério a governança. É governar com eficácia, reduzindo os custos, reduzindo gastos, reduzindo os ralos que escoem o dinheiro público. Porque, novamente eu coloco, é um absurdo a gente ter um contrato de 14 milhões de transporte de aluno em um período que o aluno está em casa. Como que justifica esse valor? Como eu justifico? Como eu justifico contrato de estagiário para a educação em um período que as crianças estão em casa? Aí eu não justifico a demissão de 270 professores. Mas olha, aos 270 professores, a educação e a população de Lusiânia, nós fizemos uma denúncia, apresentamos uma denúncia ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público. A denúncia virou um processo e a prefeitura está sendo investigada por essa demissão desumana que deixou na rua professores, professoras com família. Porque nós visitamos no início da campanha uma professora apoiadora nossa que tem 2 filhos adotivos e está sem como comprar a cesta básica. Professor, né? Professor, se humilhando. Eu tenho uma professora, amiga minha, que trabalha com um político, com serviços de casa. Não que o serviço de casa seja algo errado. Não. Minha mãe trabalhou a vida inteira em casa, de família, do lar, doméstica. Sendo sincero, o nome, doméstica. Minha mãe foi doméstica a vida inteira. Isso não é demérito algum. Mas alguém que se formou para ser professor precisa ser respeitado. Sim. E daí você pegar, demitir 270 professores, substituir por estagiários
que não estamos substituindo nada, Uhum. mas que nós temos um contrato de R$1 milhão, 999.999,90 e poucos, quase 1 milhão, beirando ali poucos centavos de 1 milhão. Isso é um absurdo, isso é falta de ética, isso é falta de eficácia, isso é falta até de impessoalidade. Por quê? Porque eu chego, olho, não, esses aqui são os funcionários que o ex-prefeito contratou, vou demitir todo mundo. O que se torna muito mais, ainda mais cômico, se não fosse trágico, o fato da pessoa que está hoje governando a cidade ser professora, né? E não dar valor para os próprios professores. Eu acho que isso é pertinente de falar nesse momento, que a gente acabou de comemorar o Dia do Professor, e todos nós estamos aqui por causa dos professores, né? Os professores que formaram qualquer área que você trabalhe, não importa qual, você teve alguém que te deu instrumento para que você pudesse chegar onde você quisesse, que são os professores. E é muito grave o que que você acabou de falar, porque a gente tem uma atual prefeita interina, que é professora, e que mesmo assim ficou 4 anos no governo como vice, e agora de repente abriu as portas e falou assim, olha, está acontecendo várias coisas, vamos mudar. Ué, mudar em 4 anos. Durante 4 anos, o que aconteceu? Ela estava dormindo? Como é que é? É triste, né? E aí, uma das nossas propostas para que isso não ocorra é que nós tenhamos, além dos conselhos, nós tenhamos direcionamento quanto ao gasto público, fazendo a fiscalização por meio de auditorias. A gente acredita que é necessário que haja auditorias frequentes no município, até por empresas contratadas de forma externa, para que não haja rombo. Porque é mais barato você pagar uma empresa para fazer uma auditoria e não ver dinheiro sendo roubado em contratos obscuros do que você não ter controle algum. Então, um dos nossos primeiros atos após eleito em 2021 é a criação de auditorias para auditar as contas, nesse primeiro momento, dos últimos 20 anos da prefeitura. Porque nós vamos saber para onde foi o dinheiro público. Sabe aquela rua que a senhora mora e que não está asfaltada, que a senhora sofre com o período de seca, sofre no período de chuva, que a senhora sofre com a rua da sua casa e que a senhora chega na prefeitura e está lá no mapa asfaltada? Pois é, a gente vai descobrir onde foi esse dinheiro que roubaram da senhora. Onde foi o asfalto que tiraram da senhora. E sabe aquele dinheiro dos kits escolares que foram superfaturados em 343% e que nós já apresentamos a denúncia há mais de 3 anos, mais de 4 anos, nós apresentamos a denúncia para o Ministério Público? Então, nós vamos auditar. Nós vamos garantir que a senhora não seja roubada, que o senhor não seja roubado, porque eles gostam de falar muito de corrupção, como se corrupção fosse algo que acontecesse em Brasília, como se fosse algo que acontecesse longe, mas corrupção acontece onde se rouba dinheiro público, e nesse chão, nesse piso que a gente pisa, e que não é asfaltado na prática, mas que no papel é asfaltado, é corrupção que acontece. Quando eles desviam da verba indenizatória do gabinete para o posto da sua família, é corrupção que está acontecendo. Quando eles alugam carros a R$ 2.500 todo mês, durante 6 anos, para pagar mulher de presidente de partido, é corrupção que está acontecendo. E olha, se vocês quiserem processar a gente, nós não estamos citando nome nenhum, vocês só estarão se entregando. Se vocês vestirem a carapuça, a culpa é de vocês. Nós não vamos ficar calados quanto à verdade. A verdade, ela vai ser dita. E ela vai ser dita dia a dia. Queiram vocês sim ou não. Nós não temos medo do dinheiro de vocês. Nós não temos medo da cara feia de vocês. Nós não temos medo das ameaças que vocês fazem. Nós não temos medo das práticas ilícitas que vocês fazem. Porque nós não temos o telhado de vidro que vocês têm.
A gente cresceu com o nosso dinheiro. A gente vive e sobrevive com o nosso trabalho. Se a gente não for trabalhar dia a dia, a gente passa fome. É verdade. O Lucas é professor, eu sou ator, sou professor de teatro também, mas também faço várias coisas, trabalho como garçom, o que aparecer para mim eu estou fazendo porque eu preciso sobreviver, né? A gente não está na ideia, na hipótese de se candidatar, a gente não está querendo realmente trabalhar na administração, no governo de Lusiânia, porque a gente quer viver de cargo público, porque a gente tem nossos trabalhos, nós temos nossos salários. Nós somos cidadãos. Nós somos cidadãos que também somos moradores e passamos pelas mesmas necessidades. E eu acredito que como você que está me assistindo, morador de Lusiânia, que deve se sentir também muito incomodado com algumas coisas, porque eu fico indignado como é que minha rua tem 6 postes, sendo que só um funciona, e quando eu vou ver minha conta da Enel, eu vejo que está sendo cobrado R$30 de iluminação pública, de uma rua que só tem um poste que está funcionando, entendeu? E eu não consigo realmente entender por que é cobrado um valor tão exorbitante de cada indivíduo por um serviço que não está sendo prestado. Para onde está indo esse dinheiro? Eu tenho essa dúvida e eu gostaria também de esclarecimentos em relação a isso. Então, nada melhor do que a gente poder estar aqui, entendeu? Investigando, procurando. Eu acredito que você, morador, também pode fazer a mesma coisa. Pode também consultar os planos de governo das pessoas que passaram por Lusiânia e que ainda estão e tentar ver o que realmente se adequa à realidade que vocês estão vivendo, o que foi prometido há 4 anos atrás e realmente está sendo cumprido, entendeu? O que foi dito para você no dia que bateram na sua porta e deixaram o seu santinho e apertaram sua mão e falaram, vai acontecer isso, isso e isso, e realmente, o que realmente aconteceu? Asfaltaram sua rua, passaram um cascalho e cada vez que chove aparece um novo buraco, aí tampa um buraco, aí aparece um novo buraco e só vai tampando o buraco e realmente não se resolve. Né? Onde estão as propostas que foram feitas para vocês há 4 anos atrás? Elas estão se cumprindo? Investiguem isso, procurem saber se realmente está acontecendo, se realmente as coisas que lhes foram prometidas, se elas realmente estão sendo colocadas em prática, né? Nós estamos cansados. Nós estamos cansados com esse papo triste, com esse papo feio, com esse papo mau caráter que alguns candidatos estão tendo de colocar centenas de cabos eleitorais como se fossem apoiadores, de contratar voto, porque o que vocês estão fazendo é contratar voto para parecer que são grandes, de contratar pesquisa para fingir que são vencedores. A gente está cansado disso. A população ainda não elegeu ninguém, porque o voto é dia 15 de novembro. Lusiânia não tem um próximo prefeito já eleito. Lusiânia ainda vai eleger. Lusiânia ainda está conhecendo seus candidatos. A população de Lusiânia não é burra. Parem de tratar a população de Lusiânia como se fossem os funcionários das fazendas de vocês. Parem de tratar a população de Lusiânia como se fossem o gado da fazenda de vocês. Respeitem a população. Vocês não ganharam ainda. Vocês não têm nada ganho. Vocês estão apavorados com o que está acontecendo. Vocês estão vendo que a população não aguenta mais essa hipocrisia, essa falácia, essa mentira de vocês. A população quer um novo jeito de governar. A população quer mudança. A população quer ser respeitada. A população quer asfalto na rua e quer para ontem. Porque vocês prometeram há 16 anos atrás, quando o deputado federal era prefeito em Lusiânia. Vocês prometeram asfalto. Porque, meu assessor, não precisa ter medo não. Eu estou falando aqui com os adversários. Porque vocês prometeram, seus políticos corruptos, que vocês dariam para a população saúde de qualidade, que vocês destinariam verbas para a educação. Toda eleição vocês mentem para os professores. Vocês não têm vergonha na cara. Toda eleição vocês mentem para os professores. Para ser eleito, o deputado federal, quando competiu a prefeito aqui,
criou um barbacel de que faria e cortou salário de professor. Assim que entrou. Quem era funcionário público da época do Delfino sabe que quando o deputado federal entrou, ele cortou verba. Vocês enganam a cidade o tempo todo. E isso nós não admitimos. Nós não queremos ser heróis. Nós somos cidadãos. E como cidadãos, a partir de agora o tempo de vocês acabou. O tempo de vocês acabou. Nós não admitimos mais que vocês enganem as senhorinhas de 70 anos com esse papo de que vocês vão dar remedinho entregue em casa. Isso é projeto do governo federal, isso é projeto do Ministério da Saúde, já existe. Parem de mentir para a população. Vocês já deveriam ter feito a vice-prefeita há 4 anos. Assumiu tem 8 meses. Não está fazendo por quê? Por que está dizendo que vai fazer? Vai fazer, não faz agora. Eu, enquanto cidadão, estou fazendo. Estou fazendo desde ontem. Estou fazendo desde os meus 15 anos. E continuo fazendo hoje. Faço denúncia, faço cobrança. Estou com a população. Eu sou cidadão real. Vocês não. Vocês são fake. Vocês são fake. E vocês vão pedir para sair. Vocês não vão aguentar o que a população está preparando para vocês. A população não aguenta mais. A população quer nome novo. E nome novo não é deputado de 29 anos que acha que é novo por causa da idade, mas que está há 12 na prefeitura, no governo do estado, na Alego, mamando da teta do governo, mamando da população, tirando o leite das crianças, para fazer propagandinha bonita com criancinha rica, tirando da população mais pobre. Acabou, acabou. Nós não aguentamos mais, não é mesmo, El? Bom, o Lucas já falou bastante coisa e parece que cada vez que a gente fala, nosso discurso não acaba, né? Eu, como jovem, periférico, negro, eu com a mãe que é doente, que vive em casa porque não tem condições de sair de casa, eu que moro num bairro de periferia, no São Nascente, que moro numa rua sem asfalto, eu que moro num bairro que tem realmente pessoas que passam fome, entendeu? Eu fico revoltado quando eu vejo na internet propagandas que mostram pessoas que realmente não existem, porque quem convive com pessoas pobres mesmo na realidade sabe que o que se passa ali nas propagandas, no que é gravado, é completamente totalmente da nossa realidade. Eu tô cansado de pegar ônibus com má qualidade, eu tô cansado de passar horas na parada na BR, correndo o risco de ser atropelado. Eu tô cansado de ver pessoas como eu, com a mesma idade que eu, até mais novas, dizendo que não vem possibilidade de futuro para elas. Eu tô cansado de ver meus amigos dizerem para mim que vão mudar de Lusiânia, que vão embora para outro estado, outro país, porque querem uma vida melhor, porque aqui eles não são valorizados. Eu tô cansado de ver as pessoas terem vergonha do nosso município. Eu não sou nascido em Lusiânia, mas eu moro aqui desde 97, mas eu acabei descobrindo um amor pelo município, pela cidade, que eu acredito que todo mundo tem. Todo mundo que mora aqui, não mora aqui porque precisa morar aqui, porque precisa ter uma casa, porque aqui o aluguel é mais barato. Mora aqui porque realmente gosta. Só que as pessoas estão desgostando de Lusiânia porque as pessoas estão vendo as possibilidades de chances para elas crescerem, se destoando delas cada vez mais, entendeu? E vocês vêm com promessas que realmente, quem sabe analisar um plano de governo, quem realmente entende a realidade do nosso país, a gente está vivendo uma situação de pandemia. O mundo parou. A economia do mundo está caindo cada vez mais. E aí vem pessoas com promessas absurdas, que até a gente dentro da nossa casa sabe que é difícil controlar. R$ 1.029 que a gente recebe, ou até menos. A gente não consegue controlar as despesas da nossa casa. Como é que uma pessoa vai conseguir controlar um município com tão pouco dinheiro e prometendo mundos e fundos? Cada vez que eu entro na internet, porque eu vejo muita propaganda de algum desses políticos, porque eles impulsionam a publicação, afinal eles gastam mais de R$65 mil por mês por semana, só em divulgação de internet, então é fácil você ver muitas coisas deles. Mas eu fico indignado toda vez que eu abro meu Facebook, que eu vejo uma publicação nova, é uma promessa diferente. É uma promessa nova que você sabe, não vai se cumprir. Não vai se cumprir, já faz tempo que já estão prometendo muitas coisas pra gente.
Quantas vezes chegaram, batendo na minha porta e falaram: Elmo, vote em mim porque eu vou mudar a realidade da cultura em Lusiânia. Vote em mim porque eu vou ajudar, eu vou colocar você na Secretaria de Cultura para transformar a cultura de Lusiânia. Vote em mim porque eu vou ajudar os projetos do seu bairro. E eu tô aonde agora? Tô aqui, entendeu? Indignado, porque além de ser cidadão, além de ser candidato, também sou cidadão, eu também voto, eu também pago impostos. E não esqueçam, gente, vocês que estão assistindo a gente, não esqueçam. Prefeito, vice-prefeito, deputado, vereador, não importa. Vocês são os patrões dessas pessoas. Vocês pagam essas pessoas para trabalhar para vocês. Elas têm, no mínimo, assim como você quer ser bem atendido no supermercado, assim como você quer ser bem atendido no posto de saúde, você também tem que ser bem atendido pelas pessoas que você paga. Entendeu? O deputado, o vereador, o prefeito, eles são funcionários de vocês. Quando eles fazem qualquer coisa por vocês, eles não estão fazendo favor. Então parem de achar que quando um deputado ou uma vice-prefeita promete para você que vai te dar um asfalto, que vai melhorar a sua saúde, ela está fazendo um favor e ela vai me ajudar. Não vai. Ela não está fazendo um favor para você. Você está pagando essa pessoa todo mês para poder ela realmente fazer aquilo que ela prometeu para você há 4 anos atrás. Ela não está fazendo um favor. Entendeu? Então, vamos parar com esse coitadismo que muitas vezes eles acham que eles veem a gente como pobres coitados, que qualquer coisinha, qualquer centavo que eles joguem na nossa mão, a gente vai simplesmente sorrir e agradecer. Não. Entendeu? A gente não quer promessa, a gente quer concreto, a gente quer ver as coisas realmente acontecendo. E não acontece. Eu moro aqui já faz mais de 25 anos e tudo continua da mesma forma e muito pelo contrário, cada vez vai degradando cada vez mais. Cada vez os problemas vão crescendo. Eu não vejo nenhum ano que a gente possa olhar para a Lusiânia e falar: nossa, realmente essa é a Lusiânia que eu sonhei para mim. Não tem condições, entendeu? Olha, vamos falar um papo reto. Eu quero que vocês agora perguntem, façam seus comentários, deixem a opinião de vocês. Vocês estão felizes? Vocês estão satisfeitos? Vocês são conservadores e vão manter essas famílias que estão sugando o sangue da população lá? Tudo bem. Deixa o comentário e diz assim: não, eu sou conservador e eu não quero mudar. Eu quero continuar com o cabresto me amarrando. Eu tenho medo da mudança, eu tenho medo do novo e eu vou continuar com eles. Eu quero continuar reclamando das mesmas coisas, sabe? Eu tô muito infeliz com a minha rua que não tem asfalto, que a chuva cai e destroça tudo. Eu falo isso porque eu moro na rua aqui dessa forma. Então, assim, eu quero continuar reclamando disso ainda durante 4 anos. Eu quero viver reclamando disso. Então, eu vou continuar votando nas mesmas pessoas porque eu quero continuar nessa realidade. Ou você é iludido? Ai, mas agora ele vai mudar. Ele é deputado. Ele não mudou antes por quê? Ele é primo do ex-prefeito. Ele é parente. Ele é vice. Ele está aí já na política há mais de 20 anos. Agora ele vai mudar? Você é iludido? Ainda acredita no Papai Noel? Acorda, né, gente? Poxa, gente. Vamos levar a sério. A eleição não está ganha. Então para de acreditar que algum deles já ganhou. Ninguém já ganhou. Não acreditem em pesquisas. Não acreditem em pesquisas. Acreditem no que você não vê. acreditem. Você que anda nas ruas, você que convive com as pessoas, você sabe muito bem o que as pessoas pensam. Quando você vê uma pesquisa que está falando com 408 pessoas no município que tem mais de 110 mil eleitores. E aí você vê uma pesquisa de 408 pessoas, que não é nem um bairro de Lusiânia, dizendo que aquele tal candidato é maioria porque foi feito entre 4... Eu não sei como é que são feitas essas pesquisas, porque eu nunca respondi pesquisa nenhuma. E essas pesquisas acontecem, existem, não sei onde que são feitas assim. Olha, e pensa bem. Quem é mais preparado para ser eleito hoje? Quem é o candidato mais preparado na opinião de vocês? É o playboy que nunca viveu a cidade? Se o candidato mais preparado é o playboy que nunca viveu a cidade, beleza, tudo bem. Mas vocês já leram o projeto de governo? Vocês já viram quais são as propostas? Não adianta ele falar: ai, mas eu vou melhorar o salário do professor. Mentira, ele não colocou no projeto dele. Não colocou no projeto dele.
Então para de cair em conto da carochinha. Parem. Levem a sério essas eleições. Talvez seja a única oportunidade que que a senhora vai ter de mudar a história. Levem isso a sério. Vocês têm o poder de mudar a história do município de Lusiânia e mais, a história da vida do senhor, da vida dos filhos do senhor, da vida das netas da senhora. Elas não precisam serem domésticas mais. Elas não precisam serem escravizadas mais. Terem que sair para a prostituição, porque a gente sabe que embora todo mundo queira esconder que em Lusiânia tem prostituição, Lusiânia tem prostituição. Lusiânia tem travesti tendo que se prostituir porque não tem dinheiro, porque não tem trabalho, porque não tem renda. Então vamos parar de tentar tapar o sol com a peneira. Vamos tentar de parar de fingir. Vamos tentar parar de acreditar em mentira. Mentira de político lambão. E eu não estou fazendo referência a nenhum candidato. Eu estou falando em político lambão pela lambança que eles fazem. Vamos parar com essa lambança. Vamos fazer política séria. Vamos fazer governo com aplicativos que ouçam a população em tempo real. Vamos fazer governo com ampla divulgação, porque quanto mais o povo vê, menos some. Vamos fazer governo com distribuição de renda. Mas não é distribuição de renda tirando dos menos pobres para dar para os mais pobres. É distribuição de renda fazendo com que o empresário consiga gerar riqueza. É distribuição de renda fazendo com que você que é desempregado consiga trabalhar, porque vai ter emprego. É distribuição de renda porque você vai ter um ônibus com dignidade para andar pela cidade, para procurar o seu serviço, para ir trabalhar, para não pegar chuva. É distribuição de renda porque o senhor vai ter o que comer, porque os filhos de vocês vão ter na escola lanche, verdura, legume, carne. A agricultura familiar vai vender para a escola, vai vender para o hospital. É assim que a gente acredita na distribuição de renda. Vocês acreditam num projeto sério? Porque se vocês acreditam que um projeto sério é possível, se vocês ainda não se mataram de desgosto, o número é 50. O número é 50, o único capaz de modificar a história da cidade. Agora vamos escutar um pouquinho de vocês. O que vocês têm? Boa noite, candidatos. Boa noite. Um pouco revoltado hoje. Normal. Candidato Lucas e candidato El. Bastante participação do pessoal. Vamos começar com uma pergunta do candidato a vereador Emerson Faria, da nossa coligação, Lusiânia Inteligente. Lucas, como será esse portal de transparência? O portal de transparência, na verdade, já existe. Ele é do governo federal, é uma lei ainda do governo Lula, que implantou a lei da transparência, a lei do acesso à informação, para ser exato no nome, e os portais de transparência precisam existir. Em Lusiânia nós temos um portal, ele não é alimentado com frequência, ele deveria ter alimentação simultânea do que está acontecendo. Do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, das verbas, dos projetos, dos indenizatórios. O que nós pretendemos? Fazer com que o portal da transparência tenha acesso fácil, porque hoje, se você tiver um smartphone e não tiver um notebook, você não consegue acessar o portal de transparência. Ele não abre, ele não tem uma configuração para aplicativo de celular. Então nós vamos disponibilizar aplicativos de celular, nós vamos disponibilizar na prefeitura informes quanto à transparência do município, informes trimestrais que possibilitem quem não tem nem o smartphone ter acesso aos valores que o município está gastando. Nós vamos disponibilizar para a população o portal dos editais e dos leilões e dos pregões, para que eles sejam de forma aberta, simultânea, e que todas as reuniões para compra e venda com dinheiro público seja filmado, para que você veja se não está acontecendo maracutaia. Para que você veja. Então, o nosso modelo de portal da transparência vai ser quase um Big Brother.
Professor, essa pergunta é minha. Quais avaliações você tem sobre a infraestrutura da cidade de Lusiânia? Quando eu digo isso, qual seria a solução para melhorar as vias da cidade e a implementação de novos asfaltos nos bairros que necessitam? Olha, Cristiano, as vias públicas, elas estão defasadas. Nós temos tamanhos que não correspondem ao que nós precisamos. Nós temos vias de mão dupla que não correspondem ao que nós precisamos, que passam caminhões onde não deveria. Na Rua do Rosário, que é proibido por lei passar caminhão e ônibus, está passando caminhão e ônibus. Parece que eles cegaram a prefeitura, parece que eles cegaram a visão do governo e estão fazendo tudo errado. Aí abala a estrutura das casas, aí os paralelepípedos dessas ruas pequenas não suportam o peso dos caminhões e dos veículos, abrindo buracos, abrindo crateras. A chuva não tem um escoamento, Lusiânia não tem uma rede pluvial decente, com exceção de um asfalto que tem, que é a descida do regional, que ali a empresa que fez aquele asfaltamento fez com muita qualidade, é uma empresa de São Paulo, eu não sei o nome porque eu era criança na época, mas eu morava naquela rua e eu vi, e ali é um dos poucos lugares que não abre cratera, que não abre buraco, que a chuva não alaga. Por mais que precise desentupir alguns bueiros lá, que a prefeitura parece que não enxerga, não vê. E aí eu te digo, uma das nossas propostas é colocar um dispositivo, um chip, que verifica a quantidade de lixo que tem num bueiro, para que a prefeitura não precise ser mágica e descobrir o que vai acontecer com base na bola de cristal que o secretário de obras deve ter, porque eu nunca vi uma cidade que não investe em tecnologia. Pelo amor de Deus, a gente está no século XVIII, a gente está em 1740. Poxa, tomem vergonha na cara. Vocês querem ser prefeito, vocês querem gerir essa cidade? Tenham respeito à coisa pública. Então nós vamos investir em tecnologia para que fique barato, para que os funcionários da prefeitura não precisem ficar de sol a sol olhando bueiro por bueiro, e para que quando vier a chuva não alague, não leve, a gente não seja surpreendido e muitas vezes até morto, porque a gente tem caso de criança que foi arrastada por bueiro por causa da força da água. Então nós vamos, a infraestrutura nossa, o nosso projeto para infraestrutura é começar pela captação de esgoto e rede pluvial. A gente precisa disso antes de jogar uma capa asfáltica. Para além disso, reordenar o trânsito do município. Por exemplo, a Rua do Comércio ela não pode ser via de mão dupla, porque está insustentável. Aí os próprios comerciantes acabam perdendo dinheiro porque ninguém quer passar por aquela via. Agora, se a gente obriga os carros a passarem em um sentido único, eles vão passar por todos os comércios, voltar pela outra via que também é comercial, e aí a gente não tem aquele caos de 3 horas da tarde em frente ao Itaú, por exemplo. A gente precisa ter noção do que a gente está fazendo. O mesmo vale para o Jardim Ingá, que a rua principal é um caos o dia inteiro. Eu sei porque eu passo lá todo dia, eu moro no final dela. Então eu demoro às vezes 15 minutos chegar na minha casa da rodovia. E isso é inadmissível, isso é falta de um engenheiro. Mas a gente não vai contratar engenheiro que fecha retorno sem estudo, viu gente? A nossa ideia é concurso público para cargo técnico, inclusive engenheiro da prefeitura. Nós vamos estruturar essa prefeitura com qualidade, com serviço de qualidade, com garantia de bem-estar para você, meu senhor, com garantia de bem-estar para a senhora, para que vocês se sintam respeitados e para que vocês abram um sorriso de orelha a orelha e daqui 4 anos votem um outro candidato do PSOL, que com fé em Deus não vai ser eu de novo, porque eu quero ganhar agora, governar agora. Daí daqui 4 anos outra pessoa, pode ser do PSOL? Pode sim, vocês podem escolher, nós temos quadros assim importantíssimos. Mas para agora nós precisamos olhar a cidade. E nós temos projetos.
Professor, no quesito esportes, o senhor tem um projeto para incentivar os esportes na cidade, como futebol, vôlei, basquete. Lusiânia precisa de representatividade no esporte municipal e estadual e não tem. Olha, eu acredito que pra gente falar de esporte, primeiro a gente tem que falar do time do Lusiânia. Nós não podemos deixar o time de Lusiânia abandonado e à míngua, como os prefeitos têm feito. Já prometeram o CT do Lusiânia desde que o Delfino era vivo. Desde que o Delfino era vivo. Quando foi construído o estádio, foi dito que faríamos o CT, o Centro de Treinamento. Mas eu pego o ônibus quando eu estou indo trabalhar e as crianças estão indo para o Gama para treinar. Por quê? Porque aqui não tem. Crianças, eu digo com 12, 13 anos de idade, são crianças. Crianças num ônibus lotado, cheio, 7 horas da noite, saindo da periferia de Lusiânia para ir treinar e quem sabe realizar seu sonho de ser um jogador de futebol. Isso é um desrespeito. Então, um dos nossos primeiros projetos é estruturar o time de Lusiânia para que a Associação Atlética Lusianiense, time do Lusiânia, tenha profissionalismo, não sejam escolhidos um motorista do prefeito eleito ou o ajudante do prefeito eleito, mas que seja escolhido para dirigir o time alguém que entenda sobre futebol, alguém que entenda sobre finanças e alguém que entenda sobre esporte profissional, esporte de alto rendimento. Para além disso, construção do CT, construção do estacionamento do estádio, onde vai funcionar também, quando não tiver jogo, a rede para que as pessoas que gostam de som automotivo possam ir e escutar com iluminação, com segurança, com direito a comprar seu churrasquinho e a sua biritinha e se divertir. Porque as pessoas merecem se divertir sim. Essa história de que pobre só vive para trabalhar, acabou. Acabou. O pobre tem que ser respeitado. Trabalhador tem que ser respeitado. Tem que ter o seu espaço para divertimento sim. Com garantia de segurança, com câmeras de segurança 24 horas, com a GCM lá junto, presente. A gente sabe que tem GCM que gosta de um som automotivo. Então, manda eles lá para ajudar na segurança. Uma segurança cidadã, que respeite quem está ali para se divertir. Num ambiente que não tem tantas casas ao redor. Olha aí como a gente pode melhorar a nossa cidade. Para além disso, antes de você me interromper, para além disso, a gente tem investimentos em transporte, em esporte amador, em esporte em parceria com as escolas, né, com o projeto Escola Aberta. A gente vai influenciar os esportistas da região da escola, da comunidade escolar, para que trabalhe com as crianças, com os adolescentes e até com os pais, com a comunidade em si. Influenciando eles a seguir, né, no que eles realmente querem. Eu vejo que muitas crianças da periferia, adolescentes, eles... Tem muitos meninos na minha rua mesmo, por exemplo, todos os dias tem crianças brincando de bola no campo. Eu acredito que essas crianças, talvez elas não se veem projetadas num sonho maior dentro do esporte, porque elas realmente não têm oportunidade. Talvez o único espaço para elas desenvolver aquilo que elas gostam é o campinho ali da rua, que inclusive é esburacado e muitas delas machucam os pés porque está sempre em maus estados, né? E aí a gente trabalha incentivando o futebol amador, o esporte amador como um todo, a gente faz com que essas crianças da periferia elas tenham a oportunidade de se verem projetadas no futuro como grandes esportistas, né? Seja lá qual esporte que elas escolherem. Né? Candidato você mora no Jardim Europa. Você desenvolve algum projeto na sua região que possa nos falar? Quem está perguntando? Então, eu moro no Parque Sol Nascente, mas eu moro no Jardim Europa, mas o Parque Sol Nascente e o Jardim Europa são muito próximos. Então, quando eu falo que eu moro no Sol Nascente na Europa, eu estou falando que eu moro praticamente no mesmo lugar. Em 2003, eu trabalhei na minha comunidade com um grupo de teatro Camp, onde eu fui à escola estadual da cidade, do meu bairro, e me ofereci para dar aulas gratuitas para as crianças e para os adolescentes de lá. Acabei me juntando com a Lu Rodrigues, que estava estudando ainda no terceiro ano,
e formamos um grupo de teatro dentro da escola. Com esse grupo de teatro, ele foi se ampliando. A gente foi expulso da escola estadual, porque não quiseram deixar a gente lá por motivos políticos. E a gente foi parar na escola municipal. A gente conversou com a diretora, na época era a Ana Lúcia Teixeira, e ela deu espaço da escola pra gente e abraçou nossa causa. Então a gente ficou ensaiando ali durante um tempo, durante uns 2 anos a gente manteve esse grupo. Depois eu acabei me afastando de projetos sociais, porque eu tive que estudar, tive que fazer outras coisas. E Luziânia realmente não me deu oportunidade para crescer no âmbito cultural, por causa de gestões mal feitas, né? Que eram muito mal desenvolvidas aqui no município. E ano passado, ano retrasado, eu voltei com as oficinas de teatro pelo grupo Filhos do Sol, né, dentro da minha comunidade. Eu fiz uma seleção mesmo pelo Facebook, e aí as crianças se inscreveram, e hoje eu mantenho esse grupo, que está parado devido à pandemia, mas que é um grande sonho poder retornar e fazer com que esse grupo tenha grande visibilidade também. Obrigado. Professor Lucas, antes de mais nada, eu fiz algumas perguntas, porque eu, como morador de Luziânia, também tenho interesse em saber e esclarecer também para os meus conterrâneos aqui da cidade qual é o projeto de vocês dois. Qual a ideia para aumentar os níveis de emprego na cidade? E pensa em incentivar o estudante para o primeiro emprego? Nós temos projetos diversos nos 2 pontos da sua pergunta, nos 2 extremos da sua pergunta. Vou começar com o primeiro emprego por uma questão cronológica. Certo. Nós temos a escola de capacitação, a escola de profissionalização, a escola das profissões. Nós vamos criar 2 polos, um no setor de Luziânia, na região ali dos parques Estrela d'Alva, setor Mandu, abrangendo o Trevo, a região do Trevo, que é uma região ampla, envolve o próprio Trevo ali, Brasília Sul, Dial, Parque 3, Vila Guará, Parque Santa Fé, Luzília, toda aquela região do setor vai receber um polo, uma escola de profissões. A outra escola de profissões vai ser construída na região do Sol Nascente, para abranger a população do Parque Mingone 1 e 2, Faro, Umuarama, Jardim Planalto, que é um pouquinho mais distante, mas que, como nós vamos ter o Vale Estudantil gratuito para todos os estudantes, então não vai ter um problema de transporte, que a gente vai oferecer o transporte para essas crianças, para esses adolescentes, para esses jovens. E essas escolas vão formar para profissões reais do município. Não adianta a gente querer dizer que vai formar técnico em tela de computador se a gente não produz computador. Então a gente tem que ser real. A gente vai analisar a quantidade de empresa que nós temos, técnico agrônomo, técnico veterinário, atendente de loja, que muitas vezes os nossos jovens não recebem um emprego como atendente de loja por falta de profissionalização mesmo. Ele vai lá para o estágio, mas ele não sabe o que fazer. Uma questão que eu vejo muito dos jovens falando, Lucas, como é que eu vou, quando eu chego no emprego, eles pedem experiência. Como é que eu vou ter experiência se eu não tive oportunidade de ter o primeiro emprego? Isso mesmo, muito bom, bem colocado. Das escolas de profissões, os alunos de destaque, e de preferência todos os alunos, vão sair sim com o seu encaminhamento direto para o primeiro emprego. Direto para o primeiro emprego. Os que não tiverem direto para o primeiro emprego vão estar em estágio com a prefeitura, aqueles com maior desenvoltura, que a prefeitura possa aproveitar para que a gente profissionalize a nossa juventude. Indo para o outro extremo da pergunta, para o desenvolvimento econômico da cidade em si, nós iremos criar o Banco Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social do município de Luziânia. Ah, mas como é que Luziânia vai sustentar um banco? Não, Luziânia não vai sustentar um banco. Luziânia vai sustentar profissionais que vão fazer captação de recursos em órgãos internacionais, inclusive. A gente sabe que órgãos ambientais fazem financiamento para desenvolvimento de parque ecoindustrial. A gente sabe que os países da União Europeia fazem investimento
quando se trata de projetos voltados ao desenvolvimento sustentável das cidades. Mas, para além disso, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, ele também faz esse investimento. Mas muitas vezes o pequeno, o microempreendedor não tem condições de captar esse recurso, porque se exige muito, se exige garantias, se exige projeto. E o que nós vamos fazer? Nós vamos desburocratizar esse acesso. Vamos fazer um banco regional, um banco do município de Lusiânia, para desenvolver a economia municipal, disponibilizando esse crédito, que nós vamos fazer a captação centralizada para a população que precisa, para a vendedora de picolé, para o vendedor de churrasquinho, para estrela lá no Sol Nascente, para o tio João ali da Serrinha, para as pessoas reais de Lusiânia. O que garante o emprego das pessoas. A economia gira e nós conseguimos garantir que o dinheiro fique na cidade, que é muito importante, por meio da nota legal, que vai ser um incentivo fiscal para a população consumir aqui. Professor Lucas, nós já estamos chegando no nosso tempo limite. Vou começar a selecionar mais umas 2 perguntas para o senhor. O senhor dará voz ao servidor público sem persegui-los, como é feito nessa gestão e nas gestões anteriores? E aí, quando a gente faz essa pergunta, professor, do participante Wender, de todas as secretarias que a gente está querendo incluir? Olha, eu sou servidor público. Eu sou servidor público, já trabalhei em Lusiânia, saí de Lusiânia doente, meu psicológico não aguentou essa cidade é tóxica. Essas gestões anteriores foram tóxicas para Lusiânia. E eu sei o que é sofrer assédio moral em Lusiânia. Eu sei o que é ser exonerado de um cargo de chefia por dizer não para um desmando de um prefeito mimado. Eu sei o que é isso. Então eu garanto isso, eu te dou a minha palavra, eleitor que é servidor público, que o senhor, que a senhora vão ser respeitados porque vocês fizeram uma prova, estudaram anos para se formar, estudaram para passar numa prova, pagaram para fazer essa prova, pagaram pelos seus exames e trabalham de sol a sol, se doam para servir ao público, porque servidor público não é um simples emprego, é uma missão de servir a população. O trabalhador do funcionalismo público, ele serve à população. E para que a gente tenha uma população bem servida, a gente precisa de servidores com garantias. E não é só garantia de salário, que isso nós vamos sim estipular plano de carreira para todo o funcionalismo público, que é uma vergonha o funcionalismo público se humilhar atrás de uma aposentadoria. Por quê? Porque pagou benefício a vida inteira, porque recebeu gratificação. Quem vive de bônus é celular. Servidor público vive de salário. E nós vamos pagar salário digno, salário decente. E não ficar dando bônus para servidor que não vai contar na aposentadoria do pobre do servidor. A gente vai respeitar o servidor público e garantir que seja tratado como um empregado com garantias, com direitos trabalhistas, direitos sociais e direitos humanos. E não tratados com assédio moral de alguns que acham que são reis nessa cidade porque foram escolhidos por um imperador. Candidatos, essa pergunta vem de uma eleitora do setor Mandu, Jane Matos. Gostaria de saber quando vão lembrar do setor Mandu. Todos os anos a chuva entra nas nossas casas, destrói tudo, inunda casas e sempre as autoridades fecham os olhos. Olhem pelo Mandu, o nosso setor está com o pessoal. Olha, setor Mandu, eu já morei aí. Eu já morei em toda a Lusiânia. Morei na rua do Semã, para quem conhece o Mandu. Morei naquela rua mesmo, quase em frente ao Semana, na quadra seguinte. E eu sei a realidade do setor Mandu.
Eu sei a dificuldade depois que foram feitos os asfaltos nos parques Estrela d'Alva, que não foram feitos a rede de captação de água da chuva e que a água vem inundando. Eu sei que as nascentes aí fazem brotar a água em época da chuva, e isso, quando não captado direitinho, quando não garantido a sua área de preservação, acaba gerando um transtorno, acaba gerando problemas, por exemplo, como a derrubada de muros, como a derrubada de parede mesmo. Água entrando em forma de enxurrada. É muito triste. Gente, a minha família já sofreu com enxurrada por causa de água da chuva, e que a gente perdeu metade de álbum de foto, equipamento, sofá, que acaba dá um mau cheiro tão horrível que você tem que jogar fora. E a gente não quer isso para a população. A gente quer garantir que a população seja bem tratada. Quanto ao setor Mandu, ali é uma região de desenvolvimento. É uma região que tem a sua área com comércio, temos mercadinho aí, temos a quadra, que precisa ser melhor utilizada. Eu já joguei no time, para vocês que estão aqui e para quem está do outro lado, eu já joguei no time dali do setor Mandu, eu treinava futebol até quando eu quebrei o pé. Eu não era muito bom no futebol, não, mas eu defendi o gol com todas as minhas forças, inclusive quebrei o pé. Mas eu conheço a região, gente, e saibam que eu vou olhar por vocês. Eu vou olhar por vocês e, como diria a grande massa, vocês fazem parte do nosso programa. Professor, mais uma pergunta. O senhor tem algum projeto sobre a questão do lixão em Lusiânia? Excelente pergunta, muito boa. Inclusive, uma das nossas provocações, né, é por que o Diego não foi gravar, por que o Diego Sorgato, que fez uma campanha linda no Dia das Crianças, não foi gravar crianças lá no lixão. Aquelas que estão passando fome, aquelas que estão catando lixo. Por quê? Elas doem para a população olhar? Elas são feias demais para o senhor? São feias demais para o senhor, né? Não, não são. A população que está ali, a população que trabalha no lixão, é uma população sofrida, mas são seres humanos. São seres humanos como eu, como você Elza. E eles precisam ser respeitados. Aquilo ali já não era mais para existir. Desde 2008 ou 2009, desculpa, a memória ela falha um pouquinho, nós tivemos o lançamento do fim dos lixões e implantação dos aterros sanitários e coleta seletiva. Aqui em Lusiânia, aconteceu o evento aqui em Lusiânia com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só que nós ainda não nos regularizamos. Nós tínhamos até 2016 para fazer a regularização. Ano eleitoral, daí foi dito, não, estamos fazendo, estamos resolvendo, nós já temos até a empresa que vai fazer a coleta seletiva. E tantos abusos, tantos roubos teve essa empresa que não conseguiu, não deu em nada. Nós vamos garantir o fim do lixão. Por quê? Porque aquilo ali desrespeita as famílias que estão ali. Nós podemos investir em catadores. Catador é ser humano, catador é servidor, catador precisa ser bem tratado. Ser bem tratado, porque eles estão catando os nossos dejetos para transformar em arte, em dinheiro, em adubo, em coisa viva, em coisa nova. Então, nós temos a proposta de acabar com o lixão, de implantar o nosso aterro sanitário com garantias de segurança ao meio ambiente, garantias de segurança aos trabalhadores do aterro e a coleta seletiva. Porque é tão triste quando a gente passa por bairros como o próprio Jardim Europa, sim, ali a região do Parque Alvorada, que é ligada ao Jardim Europa, e a gente vê tanto entulho, tanto lixo jogado. A minha rua mesmo é uma prova viva disso. Minha rua, o final da minha rua é um lixão. Porque todo o lixo da minha rua, quando a chuva vem, ele vai se colocando, vai se agrupando ali no cantinho, vai ficando e nunca foi limpo.
essa questão da coleta seletiva é algo muito importante e nisso também a arte pode ajudar muito, porque através do teatro eu aprendi a fazer a coleta seletiva lá na minha casa. Lá em casa a gente tem um espaço com terra, onde a gente joga todos os restos de cascas de verdura e tal, e aí a gente separa o lixo seco, né, para poder ser levado para o lixão, e a gente deixa usar a matéria orgânica mesmo do lixo lá de casa para fazer isso. E isso, eu aprendi isso através do teatro, inclusive. Então, aí mais uma vez a gente entra na parte educacional, na parte de como a arte pode ajudar a gente, porque através também da arte a gente pode incentivar as pessoas a reciclar e como usar o lixo de maneira saudável dentro de casa, sabendo que o seu lixo pode acabar gerando matéria orgânica para você poder trabalhar plantas e fazer outras coisas, até mesmo a questão da reciclagem, né? E um detalhe, nós temos o planejamento de utilizar o lixo, de trazer uma indústria especializada para utilizar o lixo para gerar energia. A energia do lixo ela é extremamente limpa, ela é extremamente benéfica ao meio ambiente e produz algo que pode iluminar um bairro inteiro. Então, nós temos esse planejamento para que a população tenha uma cidade limpa. Lusiânia, com o nosso governo, vai ser uma cidade limpa e uma cidade inteligente. Candidato, uma última pergunta, nós já extrapolamos nosso tempo, mas hoje tem bastante pergunta. Os participantes estão questionando muito sobre questão de concurso público e também fazer da prefeitura cabidal de emprego. Qual é a sua proposta para a questão de concurso público para o município? Amplo concurso público em 2021. Não dá para ficar adiando, não dá para mentir que não tem dinheiro, porque tem dinheiro para pagar cabide de emprego. Porque tem dinheiro para pagar os 400 assessores que estão aí trabalhando na campanha, vão trabalhar na prefeitura com cabide. A gente não vai ser local de cabide, não. Os que estão comigo já sabem que quando a gente ganhar, vão ter que ralar para passar num concurso público para trabalhar na prefeitura. Senão, não vai trabalhar. Nós vamos ter concurso público para a área técnica, diferente da área fim. A gente vai ter concurso específico, por exemplo, na Secretaria de Educação, específico para as escolas e específico para a Secretaria de Educação. Não vamos privilegiar os amigos do rei. Quer trabalhar na secretaria, não quer estar na escola, faz o concurso técnico para analista de educação. Da mesma forma vale para a Secretaria de Saúde. Quem fizer o concurso para enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, vai trabalhar no hospital, nos postos, nas UBSs, nas unidades de saúde da família. Vão trabalhar em campo. Quer trabalhar na secretaria? Faz o concurso para analista, para tecnólogo, para consultor. E isso se vale em toda a prefeitura. Aqueles 700 cargos que a prefeitura tem não vão ser ocupados por amiguinho. Ai, mas emprega aí, é meu parente. Gente, é meu parente, mas a gente precisa de lisura. E o que tem de gente o que tem de promessa para pessoas que vão ter emprego garantido ano que vem na rede pública, caso votem em tais candidatos, é brincadeira, viu? Vocês querem emprego garantido, não votem em mim. Vocês votem em mim se vocês quiserem trabalhar na rede privada, com os postos de trabalho que nós vamos proporcionar com o Banco Municipal de Desenvolvimento, ou pelo concurso público que nós vamos abrir com ampla concorrência para todas as secretarias e para a prefeitura. Nada de funcionário fantasma recebendo para estar lá em Brasília, para ficar puxando o saco e trazendo o partido adversário para apoiar prefeito. Exato. Uma última participação do Paulo César. Ele pede para que vocês não façam igual a atual prefeita, para falar que não sabia, né, ou o que o ex-prefeito fazia, que é o que ela alega agora. Ele está pedindo para que vocês mantenham a coerência de sempre um. Isso vai de encontro a uma fala que eu tenho para fazer agora. Não esqueçam quem são as pessoas que hoje estão no governo de Lusiânia.
A gente tem um deputado estadual que está sendo apoiado por um ex-prefeito, porque foi afastado, né, por questões que a gente já conhece muito bem. A gente tem uma vice-prefeita que ficou 4 anos mumificada e de repente ela saiu da catacumba e resolveu dar as caras. A gente tem um deputado que fala sobre saúde, sobre emprego e fala das situações, as crises que existem no município, como se ele não tivesse nada a ver com isso, sendo que ele foi 8 anos deputado para representar o nosso município. Então, quando ele mostra na televisão que a gente não tem saúde, que a gente não tem educação, que a gente não tem emprego, ele é o principal responsável por isso, porque se ele teve 8 anos para fazer isso pela gente, se não acontece é porque ele não teve responsabilidade de fazer isso. Então é importante falar sobre essa questão que você propôs, em relação de não faça o que a atual vice-prefeita está fazendo, porque todos eles estão amarrados. Todos eles fazem parte de uma mesma colmeia. Todos têm uma ligação um com o outro. Não tem como você desvincular a imagem de um da imagem do outro. Todos estão interligados. Diferente da gente que não tem nenhum vínculo com essas pessoas, né? Então, pode ter certeza que a gente não vai fazer o que a atual vice-prefeita está fazendo. Encaminhando já para o final, né, o meu co-prefeito, eu costumo dizer que ele é meu co-prefeito, ele não é só um vice, ele é um co-prefeito, porque ele vai ter participação ativa. A gente planeja fazer alternâncias durante a gestão, mês sim, mês não, 2 meses, 3 meses, para que a gente se alterne na execução das obras e se alterne no meio das secretarias também, para que a gente realize um trabalho de qualidade, realize um trabalho decente. Eu sei muito sobre educação, ele sabe muito sobre cultura, eu sei sobre gestão, ele sabe sobre arte, sobre esporte, sobre a vida do município. Então a gente vai estar o tempo todo na realidade do município. E como ele bem colocou, como Elmo bem colocou, não se deixe enganar com o papo de novo na política, de quem está ligado por cordão umbilical um com o outro. Só existe 2 candidatos. É o candidato monstrificado que envolve prefeito, ex-prefeito, deputado, deputada, vereador, prefeita, ex-prefeito, que envolve todos. Tem um monstro, que é um candidato. Todos. Tanto é que vocês podem verificar que todos eles são apoiados pelo Caiado, todos eles são apoiados pelos mesmos grupos. Eles representam a mesma coisa. E temos nós. Temos nós que somos o patinho feio. Mas, população, não esqueça. O patinho feio, na verdade, é um cisne. É um cisne belo, que tem projeto, que tem postura, que tem ética e que vai trazer para Lusiânia o melhor, vai trazer para Lusiânia o progresso, vai transformar essa cidade em uma cidade referência, mas não referência de assassinato para aparecer no Fantástico, mas não referência de roubo para aparecer onde está o meu dinheiro, mas não de referência de casos do Linha Direta. Nós seremos referência em casos de avanço econômico, social. Nós vamos aparecer no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, no Globo Rural. Nós vamos aparecer na televisão, mas de forma a trazer o melhor. O seu sonho, a sua utopia vai se realizar. Vai se realizar não porque nós vamos fazer milagres, mas porque você vai estar nos dizendo o que é o seu sonho. Você vai estar construindo, como um carpinteiro constrói uma obra, uma arte, você vai estar construindo. Como uma criança constrói a sua própria aprendizagem a partir de todo mundo que ela vive, você vai estar construindo a nossa cidade, a nossa Lusiânia. Elmo, faz as considerações finais. Votar na gente é o principal exemplo de que vocês acordaram. Então, quando você estiver com a gente, eu falo você com a gente, que a gente vai governar todo mundo junto,
você vai entender onde que realmente estava essa chave que eles falam de transformação, de mudança. A transformação e a mudança na cabeça de cada um de vocês. Não é naquele que fala que vai mudar. Que, vocês, eu sou o candidato mais preparado. Preparado sim, claro, tá gastando muito dinheiro com campanha, está sendo realmente muito preparado para a campanha, mas preparado para governar mesmo. Nós, professor Lucas, eu, Elmo Ferrer, e vocês que estão em casa. Porque quando vocês votarem na gente, vocês estão dando o primeiro aperto na mudança que vocês vão fazer na vida de vocês. Não é a gente que vai modificar a vida de vocês, não. Porque Lusiânia merece brilhar e a gente está aqui para isso. E pessoal, terça-feira nós temos o nosso papo de sempre, nosso papo de toda semana. Nós não estamos na televisão porque não temos dinheiro, mas nós estamos nas redes sociais porque não temos medo. Terça-feira estamos aqui, quinta-feira estamos aqui, sábado estamos de novo e vamos assim até a campanha, até o final dela, até a eleição, até a vitória. Até a vitória, sempre.